Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu quero conversar com vocês sobre a miastenia e as perdas, a relação que existe entre isso. A miastenia é uma doença autoimune, né? E doenças autoimunes, elas têm um fundo e uma ligação com as questões emocionais muito grande. Para vocês entenderem por que eu quero falar de perdas, eu vou contar uma história para vocês. No ano de 2012 foi quando eu comecei a sentir os meus cansaços. Mas era uma coisa muito intermitente, assim, eu ficava muito cansada, passava mal e depois eu melhorava e não sentia mais nada. E as pessoas diziam, você está estressada, você está deprimida, você está perdendo muito peso, porque eu estava perdendo muito peso na época. E eu sabia que não era nada daquilo, né? Eu não entendia muito aquele cansaço, mas enfim. Eu ia ao médico, fazia um monte de exame e estava tudo bem. Fisicamente eu estava muito bem, assim, pelos exames. Mas uma coisa que estava acontecendo no ano de 2012 é que meu pai estava muito doente. E em dezembro desse mesmo ano, de 2012, ele faleceu. E eu senti muito a perda dele, muito. E eu comecei o ano de 2013 tentando organizar as coisas que estavam acontecendo na minha vida, porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida, e tentando me equilibrar, entender, buscando estar bem. Mas logo no início do ano faleceu uma tia minha, a minha tia Alzira. E talvez ela nem tivesse noção do quanto eu a amava e do que ela representava na minha vida. E eu me lembro perfeitamente que foi logo no início do ano, eu fui ao enterro dela, em São Paulo, e eu passei muito mal depois do enterro dela, muito mal. Pra mim era algo que estava assim, ficando insuportável. Logo depois, meses depois, foi uma coisa assim, faleceu a minha avó materna, minha avó Ana. E pra mim foi outro baque, né? Outra perda grande. E eu, na busca de tentar resolver isso e viver todos esses lutos, comecei a conviver com a doença do meu gato. Eu tinha um gato chamado Dr. Albieri, para os íntimos Bibi, e ele ficou doente naquele ano, no mesmo ano de 2013, e ele morreu. E aí eu me perdi completamente. Devo confessar que foi uma coisa assim alucinante. E foi interessante porque quando o Albieri morreu, eu quis escrever um texto para ele, sobre ele, para colocar aquela dor para fora. E aí eu escrevi uma coisa que depois me fez pensar. Eu escrevi que eu me sentia, em relação a ele, ao Albieri, como pessoas que perdem um membro do corpo, sabe? Pessoas que são amputadas. E existem relatos de pessoas que foram amputadas que, depois que perderam aquele determinado membro, né, perde uma perna, ela continua sentindo dor naquela perna, coceira naquela perna. E eu escrevi isso e aquilo me fez pensar, como assim? É assim que eu estou sentindo a perda, mas não era só do Albieri, né? Eu estava escrevendo sobre o Albieri porque realmente eu tinha uma relação muito forte com ele. Quem tem animal vai entender o que eu estou falando. Mas não era só do Albieri que eu estava falando, eram de todas aquelas perdas. Era como se pedaços de mim estivessem faltando. E eu fui pensando sobre isso e tentando lidar com essas perdas nesse ano de 2013. E aí eu conheci a Laika. A Laika era uma pastora que
precisava sair de onde ela estava, o dono dela tinha muito carinho e cuidado com ela, mas ele não podia continuar com ela, é um senhor muito idoso, ele ia ser transferido, padre, ele ia ser transferido e ele não podia permanecer com ela. E ela então estava muito entristecida quando eu a conheci, porque ela estava numa feira de adoção, né? E eu falei com ela que podia ser diferente. Tinha que haver uma forma de ser diferente, da gente se sentir diferente. E eu acabei naquele ano mesmo adotando a Laika, em setembro. Mas em setembro de 2013 foi o ano que eu fiz 40 anos. E foi também a primeira vez que eu tive o episódio da visão dupla. Eu achei que era da idade, achei que era porque eu estava passando a usar óculos. E as pessoas aí diziam mesmo que eu estava deprimida, que eu estava estressada. E eu comecei então a procurar o diagnóstico. No ano de 2014, outra perda. No mês de junho, a visão dupla ia e vinha, sabe? Eu tinha a visão dupla, ela ia, vinha, parava. Eu comecei a andar com tapa-olho para conseguir me movimentar. O meu olho, eu percebia que tinha um menor que o outro, mas a pálpebra não tinha caído assim violentamente. Até que em junho de 2014 morreu um amigo meu, um senhor que também tinha um papel muito importante para mim relacionado à paternidade, e o senhor Isaac. E eu fui visitá-lo na UTI e ele estava com coma induzido, né? E eu orei ali com ele e quando eu saí daquela UTI, já assim, do lado de fora do hospital, a visão dupla voltou. E exatamente uma semana depois, a minha pálpebra, despencou. Aí a coisa ficou mais louca ainda, né? E eu comecei então buscar o diagnóstico, eu voltava nos médicos que eu tinha ido, eu fazia as coisas e sempre diziam, não, você não tem nada, você não tem nada. Até que eu tive o diagnóstico da miastenia graves, já no finalzinho de 2014. E por que eu estou falando sobre isso? Não é fácil para mim falar essas coisas porque são perdas minhas e são dores minhas, né? Porque eu estava fazendo uma coisa absurdamente equivocada, errada em relação às perdas. E as pessoas com quem eu convivia e eu amava, ou os animais. Eu colocava expectativas sobre eles de que eles, de alguma forma, faziam parte do que eu era. E isso é um grande equívoco, um grande equívoco. E foi justamente a partir desse texto do Albieri que eu comecei a questionar isso. O Albieri foi um gato que eu amei demais, porque ele participou de momentos da minha vida muito simbólicos, assim. O Albieri era um gato, para mim, evoluído. E eu sempre vou sentir falta dele na minha perna, eu sempre vou sentir falta dele me consolando das perdas que eu tinha. Mas o Albieri não era parte de mim. E é uma covardia você jogar isso para uma pessoa. Meu pai não era parte de mim, a tia Alzira não era parte de mim, a minha avó Ana não era parte de mim, o senhor Isaac não era parte de mim. Eles eram pessoas que participavam da minha história, mas eles não eram parte de mim. E colocar essa expectativa no outro é uma covardia com o outro e com você mesmo. E aí eu fui pensando nisso e aprendendo sobre isso, porque a nossa saúde não é o que nós somos. Ter miastenia é uma perda. É você perder a capacidade de dizer que você tem saúde. E as pessoas hipervalorizam isso, né? Porque realmente tem muito valor. Com saúde a gente resolve tudo. As pessoas cumprimentam a gente assim no final do ano. Eu acho engraçadíssimo. Muita paz, amor e saúde. Porque com saúde a gente resolve tudo. Aí você pensa, tô lascado, porque eu não tenho saúde.
Eu tenho miastenia. E assim, na verdade, a gente precisa saber quem a gente é. E a gente tem que parar de jogar as nossas expectativas no outro, de fazer do outro um pedaço de quem você é. O outro não é o que eu sou, o outro é ele. E talvez a gente não fale de perdas com as nossas crianças, a gente não ensine isso para elas porque a gente não tem aprendido. E porque aí, quando você trata disso dessa forma, você tem que lidar com aquela solidão existencial de que nós somos cada um. A gente precisa do outro, a gente vive e se relaciona com o outro, porque a gente não consegue ser completo sem o outro. Mas não é porque você não consegue ser completo no sentido do outro fazer parte de você, é porque a relação faz parte de você. E aí quando você percebe isso, você lida com a perda de uma outra forma. Você lida com a miastenia de uma outra forma. A miastenia não define quem eu sou. A miastenia não define o que eu sou. E a gente lida com perdas o tempo todo, né, na vida. Ano passado, eu tive um ataque de cupins aqui na minha casa. Literalmente, eles atacaram a minha casa. E assim, eu comecei a combater num quarto. Em uma semana eles acabaram com mais da metade dos meus livros no outro quarto. E vocês não imaginam como eu gosto dos meus livros. Foi uma perda. Mas os meus livros não são quem eu sou. Eu olhei para minha coleção de livros do... Aliás, eu devo dizer isso, os cupins são seres extremamente inteligentes, porque eles comeram quase praticamente todos os meus livros do Machado de Assis, comeram grande parte dos meus livros da Clarice Lispector, comeram só coisa boa, assim, sabe? Eu tenho os livros meia boca, assim, nos romances, eles não pegaram, não. Eles foram nos bons. Comeram... Eu tinha uma coleção da Marvel, ou Marvel, como você preferir, de quase 60 livros. Faltavam 9 livros para completar a coleção. Sobraram 7. Eles comeram tudo. Marvel é bom, hein? Fica a dica. Mas eu consegui lidar com isso. Você sente a tristeza, né? Porque você está perdendo algo. Mas aquilo não define a minha história com os livros do Machado de Assis, que eu comecei na adolescência, quando eu me apaixonei por ele, a comprar, porque eu queria ter todos os livros dele. Então, assim, eu trabalhei numa sorveteria, aí eu tinha o meu salário, eu ia lá, comprava, ainda que fosse edição de bolso, sabe? Porque eu queria ter todos. Isso não apaga a história, isso não apaga o que eu li, isso não apaga o que eu aprendi, isso não apaga o que eu vivi nesse processo. As perdas existem, a gente perde coisas. A gente perde o celular e aí entra em desespero. Mas o celular não é você. A gente tem que aprender a lidar com isso. E por que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso? É porque na primeira semana de janeiro desse ano, a Laika, aquela pastora que eu disse que eu adotei, ela já era velhinha e ela faleceu, ela morreu. E eu ainda fico muito triste de falar disso, porque a gente vive perda, a gente vive luto, a gente sente falta dos espaços que as pessoas, que os animais, e menos as coisas, no meu caso, mas muita gente que as coisas ocupam. Porque muitas vezes as coisas significam conquistas, né? Significam ganhos. Mas um emprego, uma pessoa, um animal, uma coisa, não define quem você é. Não define quem eu sou. E não é que eu não dê valor para as coisas ou para as pessoas. Ao contrário, é por dar muito valor que eu não cometo mais o equívoco de pôr nelas as expectativas daquilo que eu sou. Eu vivo pelas expectativas do que eu sou, de mim.
não nelas, não do que elas são para mim, mas do que eu posso ser para elas. Perder é parte da vida. Dói, a gente tem que aprender a viver essa dor. Naquele momento. Não é engolir, não é adiar, mas não é eternizar. Porque não tem sentido. Você tá aí, eu tô aqui. E não é uma coisa assim meio que morreu foi ele. Não, não é isso. É, poxa, a minha relação com ele é capaz de gerar em mim dor pela perda dele, é capaz de gerar luto, que a gente tem que viver, a gente tem que sentir, tem que se permitir. Mas isso não pode, não deve, na minha visão, na minha forma de ver, definir quem você é. O mundo não vai acabar, você não vai deixar de ser quem você é. E se o outro é que te completa, o outro não completa nada, é você que está em falta. É você que está faltando descobrir quem você é. Porque se você tem no outro um pedaço de você, o outro nunca pode completar esse pedaço em você. É loucura isso. E não permita que ninguém faça isso de você. Ah, você é um pedaço de mim. Não. Eu estou com você, eu sonho com você, eu vivo com você, eu amo você. Mas eu não sou você. Porque aí as relações ficam mais saudáveis, ficam mais inteiras. Vocês sabem que eu creio em Deus. E eu hoje fico muito tranquila porque eu tenho muito claro quem eu sou. E eu sou uma filha amada de Deus. Eu sei o propósito da minha vida, eu sei para onde eu estou indo, com ou sem miastenia. E a miastenia, inclusive, me ensinou algumas coisas, ou consolidou alguns aprendizados em relação a isso. Forte ou fraco, em casa ou no hospital, vermelha do jeito que eu tô hoje, por causa da retirada do corticoide, ou na minha cor normal, não importa, eu sei quem eu sou. E isso, apesar da dor que eu me permito sentir, apesar da perda, apesar do luto, isso me permite seguir inteira. Porque a gente não consegue viver bem quando a gente não está inteiro. Quando a gente está em conflito com a gente mesmo, quando a gente não sabe quem a gente é. E isso dá uma paz tremenda. E quando você vive, como aconteceu comigo, as perdas como se fossem parte de você, como se fosse algo que te define, você adoece. Você adoece. Porque é uma incongruência. É algo que não combina dentro de você, sabe? E a nossa mente não consegue viver com isso. Então, a gente precisa se harmonizar, ainda que na dor. Ainda que tenha dias que eu sinta tristeza por estar inchada, ou por estar com pressão alta, pré-diabética, enfim. Ainda que tenha dias que eu me sinta cansada de estar cansada, eu me permito sentir. Mas eu sei que eu posso sentir isso sem jogar no outro as minhas frustrações, sem jogar no outro as minhas expectativas. Ah, porque fulano não fez, fulano não foi, fulano não falou, fulano falou. Eu estou me importando com o que eu fiz, aonde eu fui, quem eu encontrei, o que eu falei, para quem eu falei. Porque eu estou inteira em mim. E aí, encontrar o outro é sempre uma oportunidade de cumprir o meu propósito e atender às expectativas que eu tenho de mim mesmo. E não de sugar do outro expectativas minhas em relação a ele.
Quando a Laika morreu, eu já tinha passado por várias perdas, porque não foram só os cupins que atacaram aqui em casa, não. Eu já tinha aprendido essa lição. E hoje eu sinto falta dela. Não é fácil chegar em casa e abrir a porta de casa e não ver a grandona lá me esperando. Eu sinto falta. Eu sinto tristeza, eu sinto saudade. Mas eu sinto saudades do meu pai, eu sinto saudades da minha avó, eu sinto saudades da minha tia Alzira, eu sinto saudades do seu Isaac. Saudades. Dói, assim, dá aquela... Mas não é um pedaço de mim que tá faltando. Não. É saudade pelo amor que eu sentia deles, por eles. É saudades pelo que eu aprendi deles. Pelo exemplo e pelo contra-exemplo. Mas a gente começa a se sentir mais inteiro. E aí, inteiro, independente ou não da miastenia. Porque a miastenia não pode definir quem eu sou, nem quem você é. Um grande abraço, obrigada por você ter assistido, se cuida, fica bem e até o próximo vídeo.